Então a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez tenho o prazer de ter ao meu lado o atual treinador do Futebol Clube Passos Ferreira, Filipe Cândido. Vamos ter aqui uma conversa informal. Muitas pessoas conheceram o Filipe Cândido numa altura em que o Passos Ferreira precisava desesperadamente de vencer. Se calhar as pessoas preocuparam-se mais em ganhar, em ver o Passos ganhar, do que quem era realmente o treinador do Passos Ferreira. Ele conseguiu a manutenção do Passos Ferreira na segunda liga. Ficou a renovação automática realmente com esta grande tarefa que tem este ano, que ele estava a encarar de frente. Mas antes de irmos à tarefa, as tarefas são muitas e grandes, quem é o Filipe Cândido ao fim e ao cabo? O Filipe Cândido começou a saber que jogava futebol no São João de Brito. Eu São João de Brito, eu vi, por acaso estive a estudar um bocadinho São João de Brito, para mim São João de Brito diz-me alguma coisa, porque eu estudei no Colégio de Jesuítas aqui em São Tirso, e o melhor Colégio de Jesuítas é em São João de Brito, em Lisboa, não é? Por isso deve ter sido aí mesmo, numa antiga freguesia de Lisboa, São João de Brito. Mas ele fez a formação toda no Sporting. Como é que foi esse despertar do futebol e encarar logo o Sporting? Antes de mais, agradecer o convite. Será um gosto estar aqui a conversar convosco. Bem, sim, o São João de Brito faz um pouco parte daquilo que foi muito da minha formação e educação enquanto criança e adolescente. Marcou-me, de facto, de toda a maneira possível, porque daquilo, tendo em conta toda a aprendizagem que nós éramos, ou que nós tínhamos, portanto, diariamente, com a quantidade de tarefas que tínhamos normais de uma criança que está a estudar, mas com um ambiente, portanto, com disciplina, com ordem, com organização, e pronto, e portanto marcou-me por todos os valores que nós vamos aprendendo ao longo desse tempo, que eu acho que são determinantes para aquilo que depois vem a ser o nosso futuro enquanto homens. O Sporting surge porque sempre fui um apaixonado pelo jogo, muito porque vem de família, portanto habituei-me a ver o meu pai, na verdade, diariamente como jornalista desportivo, e que acompanhava muito diretamente o futebol no jornal A Bola, e portanto o lado do meio, digamos assim, acaba por influenciar aquilo que eventualmente hoje em dia ainda é uma grande paixão, que é o futebol. O Sporting surge porque eu gostava de jogar como qualquer criança e miúdo. Fui treinar na altura às escolas do Sporting, ainda no tempo que o campo era pelado, onde agora é o Metro de Alvalade, com o Mr. César Nascimento e o Mr. Osvaldo Silva, e pessoas que nos marcam também muito naquele momento. E é assim que eu, de alguma forma, entro no futebol com 8 anos, e pronto, fui desenvolvendo a minha carreira como jogador. Na altura queria muito ser jogador profissional, mas nunca descurei, ainda bem que fala da parte do colégio, porque foi algo que me marcou de tal maneira que eu nunca descurei, e também muito por aquilo que em casa me procuravam incutir, que era: podes ser muito bom jogador, mas nunca percas aquilo que é uma orientação mais no que diz respeito à tua formação também académica. E foi isso que eu procurei fazer: ser um bom aluno, ser o melhor jogador possível e ir de mãos dadas uma atividade com a outra. Mas esse melhor jogador possível tinha que dar alguns frutos, porque não é por acaso que no Sub-19 é chamada a equipa B do Real Madrid. Sim. Alguma coisa tinha que se ver no jogador, porque... Não, eu acho que estou bem resolvido agora com essa questão. Às vezes há quem não consiga, enfim, ter o discernimento. Eu acho que quando nós, em jovens, somos considerados promessas, digamos, por aquilo que vamos fazendo, e enquanto somos crianças ou jovens, adolescentes, não nos apercebemos muito bem, às vezes, de tudo aquilo que vamos fazendo, a quantidade de golos, os jogos que fazíamos. O Sporting marca-me, eu sou 4 vezes campeão nacional
portanto uma de infantis, 2 de iniciados e uma de júniores. Fiz um trajeto de seleção nacional, sempre desde o sub-15, sub-16, depois mais tarde no sub-20, sub-21, ou seja, participei na seleção de esperanças, e por isso que eu costumo dizer que fui uma esperança que na verdade depois acabou por não concretizar tudo aquilo que eu acho que as pessoas tinham em perspectiva. Porque noutros tempos era talvez um pouco mais difícil. Eu costumo acrescentar num ou outro momento, penso eu, determinante daquilo que foi a minha carreira, não ter conseguido eu próprio ter se calhar a maturidade que determinados momentos pediam, quando nós passamos dos júniores para equipas séniores, não havendo equipa B cá em Portugal, claro, não havendo sub-23, não havendo hoje, como hoje existe uma série de espaços que permitem a muitos dos jovens que se calhar futebolisticamente ou desportivamente e até em termos da sua maturidade ainda não estão capazes de dar o salto para aquilo que é o futebol depois profissional ou mais a sério jogado com homens. E então surge essa questão do Real Madrid, que era impossível dizer que não na altura, e foi difícil porque eu tinha 16 anos e fui sozinho para Madrid. Na verdade nunca quis descurar de tal maneira os estudos, que fiz o 12º ano porque era o que me faltava na altura em castelhano, lá em Espanha, enquanto era jogador da equipa B, sim, da cantera, equipa C e equipa B. O Real tinha 2 equipas para além do sub-19, tinha a equipa C e a equipa B. Pronto, então eu andei entre uma e outra e torneios mais adequados à minha idade, inclusivamente, claro, que eles me colocavam. Real Madrid-Castilha pertence ao Real Madrid. Real Madrid. Nós treinávamos na antiga cidade desportiva, agora em Las Rosas, antigamente era em Chamartín, ou seja, no centro, o complexo desportivo era mesmo no centro de Madrid, a 2 ou 3 quilómetros do Santiago Bernabéu, e foi um ano maravilhoso, portanto jamais irei esquecer, ainda que não tenha conseguido ser um grandíssimo jogador. Penso que ter chegado ao Real Madrid diz que eventualmente o teu talento faz parte do currículo, faz parte do currículo, e eu acho que me marca um pouco também nos anos seguintes. Porquê? Porque é chamado para o Vitória de Setúbal. E estreia-se ao fim e ao cabo como sénior no futebol no Vitória de Setúbal. Exatamente, ou seja, depois o Mr. Manuel Fernandes, que é uma pessoa que eu estimo e que faleceu recentemente, mas tenho como alguém que me marcou muito por isso, porque me estreou ainda com a idade júnior na Primeira Liga Portuguesa. E sim, portanto, isso de alguma forma permitiu-me acreditar em determinado momento que era possível fazer uma carreira um pouquinho diferente. Na verdade, depois algumas questões que dizem respeito a uns problemas financeiros, acabei por sair do Vitória e vir para o Salgueiros. Sim. Felgueiras na altura, o ex-Felgueiras, portanto, sim, talvez nos últimos anos em que Felgueiras ainda existia como o antigo Felgueiras. Certo. Ou seja, mas depois também depois despertou um bocadinho, porque esteve em 2 países, esteve na Bulgária e esteve no Lokomotiv Sofia e esteve no Kavala, que é a Grécia. Grécia, sim. Foram também umas experiências interessantes. Sim, assim muito rapidamente, falou do Felgueiras. O Felgueiras surge após o momento que marca, e eu acho que isto já entra um pouco, por vezes, até tendo em conta aquilo que hoje em dia eu procuro transmitir mesmo a alguns jogadores que fazem parte dos plantéis por onde eu... porque nós, os treinadores, claro, as leis, as regras da FIFA não vão mudar nunca, e nós temos que meter sempre 11, fazer substituições, mas o plantel tem 22 a 25 jogadores, certo? Pois por vezes há momentos em que e que foi o que me aconteceu, penso eu, e que talvez por aí não tenha conseguido no momento certo ter os minutos que me permitissem continuar a minha evolução, ou a evolução mais correta enquanto jogador. Porquê? Porque apesar de ter estado 3 anos na Primeira Liga, não tive os minutos que me permitissem, e recordo-me do professor Josualdo Ferreira na seleção, após o torneio de Toulon, penso eu, me ter dito: tu precisas de jogar, tu tens que jogar com mais regularidade, eu sei que estás na primeira divisão,
mas precisas de mais minutos, porque senão podes estagnar. E isto é mesmo verdade. Eu às vezes digo isto abertamente, não tenho problema em falar sobre essas questões, e eventualmente quem estiver a ouvir, ou os jogadores com que às vezes vou conversando, é mesmo muito importante em determinadas idades. Ainda bem que hoje existe o Sub-23, as equipas B, a Liga faz alguns momentos, alguns estudos concretamente sobre a quantidade de jogadores que passaram pelas equipas B que depois chegam à seleção A, que dão, e o futebol hoje também é um negócio, e o dinheiro é muito importante para os clubes, mas, ou seja, todo esse trajeto, essa importância e o desafio que se coloca muitas vezes a alguns jovens jogadores, e o Felgueiras surge porque, não jogando muito no Salgueiros, procurei baixar um pouco o nível para tentar ter mais minutos, para procurar continuar a ir à seleção e a desenvolver o meu espaço. A seguir, como falou, para terminar, essas experiências no estrangeiro vêm porque a idade vai avançando, e eu fui sentindo que em Portugal, até porque o futebol é negócio, e quando nós sentimos que os clubes já não apostam tanto, porque com 24, 25, 26 anos já passou aquela fase da imposição. Isso mesmo. E então eu peguei nas chuteirinhas e agora vou experimentar também, e numa fase muito precoce, porque hoje em dia não é qualquer jogador, mas muitos jogadores estão a ir para Arménia, Chipre, Azerbaijão, Geórgia, países que eram impensáveis há uns anos atrás, e eu fui dos primeiros, penso eu, a ir para esses países, e a Bulgária aparece, a Grécia também, segunda divisão no Kavala, e foram experiências incríveis, adorei conhecer os países, nos campeonatos onde tive, mas depois também fui sentindo que a partir de determinada altura o outro lado académico foi puxando por mim, porque eu já com 19 anos tinha entrado também na faculdade, na Universidade do Porto, na Faculdade de Desporto, e era algo que eu tinha, como nesse momento congelei a matrícula, já estava, penso, no 3º ano da universidade, e congelei a matrícula para ir jogar para fora. Depois houve um momento que percebi que já o futebol não teria muitos mais anos, porque a carreira é curta, sim, claro. E então na preparação de tudo aquilo que era já uma ideia, eu diria quase ancestral, no meu caso, no que à minha carreira diz respeito, decidi voltar e procurar jogar até próximo do Porto. Sim. E o currículo depois fala aí de algumas equipas. Lourosa, Vila Miã, 2 vezes, Sousense. E foi no Sousense que lhe começou a despertar, porque acaba no Sousense a sua carreira como jogador, e curiosamente, ainda como técnico, ainda começa no Sousense como técnico, e depois surge o convite de Paços Ferreira para a formação. Como é que foi essa passagem? Bom, então, e toda a gente me diz que tu estás sempre a falar no Sousense, falas muito do Sousense, porque eu aprendi ao longo dos anos que nós nunca devemos nos esquecer de onde vimos, onde começámos, quem nos deu a oportunidade, porque o futebol é difícil, e eu sinto que as pessoas do Sousense na altura, uma das premissas que eu tive, mesmo já como jogador, de ir para o Sousense foi, como já estava a terminar e o Sousense treinava às 8 da noite, e eu, para poder ter as aulas na universidade durante o dia e ao mesmo tempo começar a iniciar o meu processo como treinador, porque eu com 23 e 24 anos eu já tinha o nível 1 e o nível 2. Eu era jogador e já tirei os cursos na Associação de Futebol de Viseu na altura, e eu já estava habilitado a treinar pelo menos a antiga 2ª Divisão B desde esse tempo. Porque o treino sempre foi algo que me interessou. Eu digo isto muitas vezes, que era miúdo e eu olhava para os professores de Educação Física no Colégio São João de Brito, e já agora ligando tudo aquilo que foi falando, e eu gostava de um dia se calhar ser professor de Educação Física. Mas à medida que fui crescendo, comecei a perceber que o treino no futebol é que era algo que mexia comigo. E ao fim e ao cabo o curso também é complementar, não é? Isso mesmo. E então entrar na universidade veio um bocadinho, eu fui à procura de conhecimento, porque nós como jogadores temos a experiência do balneário, eu tive essa riqueza de tantos anos como profissional, mas sentia que para aportar mais qualidade, mais conhecimento, a universidade, e tive a felicidade na universidade, aqui na Universidade do Porto, na Faculdade de Desporto, ter conhecido professores fantásticos, no gabinete de futebol,
desde o professor Júlio Garganta, o professor Natal, o professor José Guilherme, o Jorge Pinto. O professor Natal, que também foi treinador adjunto de Boa Vista, só eu conheci pessoalmente. Entre muitos outros professores que me marcaram, mas um especialmente, que é o professor Vítor Frade, que eu penso que marca uma geração de novos treinadores. Eu tive essa felicidade, durante 2 anos fui aluno dele, durante mais 2 anos, não sendo aluno, participava nas aulas, porque penso que ele marca uma geração no treino, de uma influência naquilo que é conhecidamente a periodização tática, e portanto eu sinto que fui um privilegiado por esse motivo. Ok, o Sousense surge e eu passo eu era jogador do Sousense, treinava uma equipa de sub-8 e uma equipa de sub-10 antes do meu treino, então eu podia ter as aulas durante o dia. Às 6 horas dava treino ao sub-8, às 7 dava treino ao sub-10 e às 8 ia treinar eu como jogador. E então tive essa possibilidade de começar a iniciar mais diretamente na prática do treino. No ano seguinte convidam-me para coordenador de toda a formação do futebol jovem. Tivemos bastante sucesso, digo, que no aumento de miúdos na formação. Fizemos crescer e conseguimos fazer subir pela primeira vez aos nacionais a equipa de júniores. Tivemos assim alguns méritos, e no ano seguinte o treinador que estava, pelos vistos, enfim, acabou por sair, e quando me convidam para uma reunião, eu penso que era apenas renovar mais um ano como coordenador, jogador e treinador dos sub-10, ou talvez passar, mas não poderia ser, porque por causa do tempo tinha que ser só na base dos miúdos. Convidam-me para treinador principal, ou para aquilo que eu quisesse eventualmente fazer ligado ao treino com a equipa principal. E aí foi uma surpresa. Na altura recordo-me dessa reunião, porque fiquei 1 minuto quase sem saber o que dizer, e alguém me questionou, já não me recordo quem: estás com medo? E eu medo não tinha, porque eu já me sentia treinador há muito tempo, ou capacidade para ser treinador há muito tempo. Claro. O problema era deixar de jogar, porque isso ia implicar o deixar de jogar, e por isso o meu silêncio. Ficou um vazio que ainda hoje, a paixão é muito grande pelo jogo. Ter sido jogador de futebol foi uma das maiores alegrias que tive, a coisa mais maravilhosa que tive na minha vida, profissionalmente. Adoro ser treinador, mas ter sido jogador marcou-me, ainda que isto é outra paixão que eu tenho. Mas foi assim, portanto, o convite surgiu. Sabia que ia ser um ano de muito sofrimento. A equipa, só fomos buscar um jogador, o orçamento era muito baixo, mas eu sabia que a pedra era grande, tínhamos que ter tempo, e deram-me tempo. E por isso que eu ainda hoje falo do Sousense, porque eles deram-me tempo, e houve momentos de alguma dificuldade. Eu lembro-me do primeiro ano. 2 anos. Foram 2 anos, exatamente. 67 jogos. Exatamente. E deram-me tempo para, com pouco, conseguir reformular aquela equipa. E eu treinei todos os meus colegas, no fundo, tinham sido meus colegas. Isso foi a parte mais engraçada de todas, e à qual eu também não esqueço a forma como foram capazes nos momentos mais difíceis. Isto é algo que ninguém conhece, mas se calhar por isso também estar-me a apresentar um pouquinho por isso. Esses jogadores foram inexcedíveis no trabalho, na entrega, na forma como quiseram jogar um futebol diferente, porque eu sabia que não ia ganhar nada no Sousense, e para tentar ser considerado melhor treinador tinha que apresentar algo diferente. Então a qualidade de jogo, alicerçada numa organização que permitisse ser um pouco diferente, fez com que os jogadores também se entusiasmassem e apaixonassem pela própria ideia. E depois, o primeiro ano com mais dificuldade, acabámos de conseguir a manutenção perto do fim. No segundo ano, reformulando um pouco a equipa e indo buscar alguns jogadores até aos Júniores do Porto, que trouxeram alguma qualidade à equipa. Aportando isso, estivemos muito perto de subir à segunda liga. E o que é que o fez depois? Digamos que descer um degrau, às vezes desce um degrau para subir 2, não é? Neste caso, e encarar a formação do Passos Ferreira. O Passos Ferreira foi um convite na altura também
que Isto na altura em 2016. 2016. Foi um convite que me fez refletir. Eu não sinto que tenha sido um passo atrás na altura. Não estou a dizer, mas dá-se um degrau atrás para subir 2. Isso. Qual foi a minha intenção? Portanto, 2 anos no Sousense eu senti que tinha todas as condições para continuar, mas senti que teria que ter um estímulo, um desafio diferente, fosse ele qual fosse, até que surge o convite do Passos, mas 1 ano após eu ter treinado o Sousense. Eu tive 1 ano... Um ano parado, exatamente. Isso, e que eu falo com grande orgulho desse ano, porque decidi... entrei no futebol com 8 anos, desenvolvi a minha carreira como jogador e cabo de jogador passa a treinador esses 2 anos, e eu às vezes ficava com a sensação, e os colegas todos que eu treinei no Sousense, todos eles trabalhavam durante o dia, uns estudavam, mas quase todos trabalhavam durante o dia, e à noite ainda tinham a capacidade de treinar, e andámos muito perto de subir à 2ª Liga com o Sousense, muito próximo até ao fim. Na altura subiu o Famalicão com o Daniel Ramos e o Varzim com o Vítor Paneira, e o FAF do Agostinho Bento, que está agora no Felgueiras, ficou em 3º e o Sousense ficou em 4º. Só 2 jornadas do fim é que perdemos a oportunidade de ir à subida, que era algo impensável. Isto depois na fase de subida. E pronto, e portanto, com isso a acontecer, eu pensei que ia aparecer, mas o futebol é difícil. E às vezes, nem fazendo anos bons, pode aparecer coisas que a gente sinta aqui. Então decidi experimentar algo que eu nunca tinha feito, que foi ter um trabalho diferente. E fui trabalhar para a Europcar, e andei durante 1 ano como transferista, ou seja, a tratar dos carros, a levar carros daqui para ali e tal, com um horário de trabalho, com um chefe a mandar-me fazer isto, a fazer aquilo, com dias de chuva, com uma série de tarefas ali, de um trabalho, como qualquer... E foi um desafio incrível, porque realmente eu aí comecei a perceber que os jogadores que eu tive no Sousense eram os grandes campeões. Porque no final dessas, de trabalho, e depois ter no final dessas 8, 10 horas de trabalho, ainda iam à noite. E isso é tremendo. Eu tento passar às vezes alguma desta experiência e estou a perder um pouquinho de tempo nisto, porque mesmo para muitos jogadores hoje em dia, nestas novas gerações, às vezes a felicidade que saltam esta etapa e não sabem dar valor, se calhar, às pessoas que passaram por esta etapa. Exatamente. E foi aí que eu percebi, ok, pronto, isto realmente é duro. Então, não me esquecer desse tipo de coisas é importante para aquilo que aí vem, independentemente depois, porque o jogo vai continuar a ter vitória, empate e derrota. Claro. Tudo o resto, a forma que nós encaramos uma série de questões é que faz um pouco a diferença. Vamos falar de Passos Ferreira, mas antes de falar de Passos Ferreira, só apenas uma abordagem, porque ter uma experiência de treinar no Brasil também faz parte do currículo e é bom. Treinou o Boa Vista, do Rio de Janeiro, que eu por acaso conheço. Conheço porque já lá estive, já lá havia treinos do Boa Vista no Rio de Janeiro. O que é que impossibilitou não ter feito carreira de treinador no Brasil? É uma realidade diferente, que eu também conheço e sei, não é? Sim. Ora bem, o Boa Vista, eu posso confessar agora, porque já passou algum tempo. Foi 2024. Sim, foi após o... É fresco. Várias etapas que não necessitamos aqui a soltar. Sim, claro. Pelo meio, depois entre Salgueiros... Não, até antes. Nós no Salgueiros conseguimos ir à fase Leiria, de subida. Leiria, Bessado, fomos à fase de subida. Depois surge o Mafra, ou seja, após 100 e não sei quantos jogos no Campeonato de Portugal. E que, infelizmente, que hoje em dia o 11... não sei se devia estar a falar sobre isso, mas dá uma abertura muito grande a tudo o que são jogos da Liga 13 e do Campeonato de Portugal, e a muitos dos treinadores, no tempo que eu andava no Sousense, ninguém nos via, ninguém sabia, ninguém soube disto. Mas nós, quando digo nós, a equipa técnica, fomos a 3 fases de subida, por 3 equipas diferentes, em condições sempre muito difíceis. No Salgueiros nunca sabíamos onde treinávamos, os salários, no Leiria também, a gente sabe, foi público durante muitos anos, aquelas dificuldades todas. Aqueles anos negros. Isso, e depois foi Mafra, em que conseguimos 10 jornadas do fim o objetivo, a manutenção, a classificação para a Final 8,
Depois foi a ida novamente ao Leiria e na Liga 3. Leiria e depois Bessade. Estávamos em primeiro lugar, vamos à Bessade, porque eu pensei, bem, isto é a oportunidade de, pelo menos agora, tentar provar o que é treinar na Primeira Liga. Estávamos até com uma média, enfim, pontual de manutenção no dia que eu saí. E depois surge o Nacional. O Nacional da Madeira foi também uma época tremenda, conseguimos ir às meias finais da Taça de Portugal e atingimos também o objetivo que era a manutenção e a reconstrução de uma equipa com um orçamento um pouquinho mais baixo, até que depois, nesse período de tempo, eu estava com umas entrevistas Zoom para um país nórdico, onde eu sabia que ia encontrar se calhar temperaturas de menos 10, menos 15, até que me surge o contrário, temperatura 30. O convite do Brasil e que eu sabia que era, acho curioso isto, que andava a tratar para o frio, acabei por ir para o calor e correu bem. Foi uma experiência incrível. Eu tinha, conforme no Passos, no Sub-19, um dos meus objetivos era conhecer profundamente o campeonato Sub-19, porque a minha realidade naquele momento como treinador era provavelmente treinar na 2ª Divisão B, onde nós nem sempre temos orçamentos muito altos e se calhar conhecer bem os miúdos do Sub-19 que no ano a seguir passam para primeiro ano de sénior permitia-me fazer um plantel eventualmente mais competitivo, que foi o que fiz no Sousense na altura. No Brasil funcionou um pouco por aí. Eu tive três objetivos. Primeiro, era um campeonato curto, em que os jogos acontecem, que é uma loucura, às vezes nem de 3 em 3 dias. Então, jogar um jogo, passado 60 horas estar a jogar outro, e passado 70 horas estar a jogar outro, e isso é um desafio muito grande enquanto treinador, que nos põe muito à prova. Depois, aconteça o que aconteceu na minha carreira, eu já tive um jogo no Maracanã contra o Flamengo, joguei contra o Fluminense, contra o Botafogo e contra o Vasco. Jogar contra os estadual. Contra as 4 grandes equipas do Rio de Janeiro daquela altura. Esse foi outro motivo que me fez querer conhecer. E ao mesmo tempo, aprofundar o meu conhecimento sobre a realidade do jogador brasileiro. E para poder ter capacidade, que eu sei que Portugal funciona muito, né? É uma ponte para trazer alguns jogadores do Brasil, e que assim me iria aportar este tipo de conhecimento muito. E portanto foi por aí e correu bem, fomos à final da Taça Rio. Eu depois não joguei a final porque me convidaram da União de Leiria na altura e acabei por aceitar e não joguei essa final. Tomar a decisão de encarar o Passos de Ferreira numa altura tão complicada, manter o Passos de Ferreira na 2ª Liga, a 3 jogos ou 4 jogos do fim, numa situação tão difícil, o que é que faz um treinador assumir essa responsabilidade, correr esse risco? Ainda bem que falámos um pouquinho do meu trajeto, porque se calhar o que me fez assumir tamanho desafio, e eu sei que o desafio foi grande, porque o Passos é um clube muito grande, é um clube que tem que foi habituando ao longo dos últimos anos a sua massa adepta, as pessoas em Portugal. Quando se fala do Passos de Ferreira, pensa-se no Passos que chegou a uma Champions, que teve tantos anos na Primeira Liga, era sempre tão difícil os confrontos dos grandes quando vinham à Mata Real. Ou seja, foi um clube que foi-se consolidando, um clube com força, com energia, com positividade, era sempre com prestígio, com prestígio a nível nacional e a nível também europeu, quer dizer, digamos, porque recentemente teve mais presenças nas competições europeias e, portanto, tinha esse lado, o peso, digamos, do nome da instituição. Já conhecia os cantos à casa. Eu já conhecia os cantos à casa, mas também sabia que o momento era bem difícil. O momento da equipa era bem difícil. Traziam, enfim, uma sequência de jogos muito negativa. Eu recordo, não gosto de falar o que está para trás, mas são factos, quer dizer, mas em 27 pontos tinham conseguido 4,
Mas digamos que é quase que meter o pescoço na guilhotina, Foi. ficar à espera que ela caia, não? Não, porque eu acredito que com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o acreditar, é possível nós, e porque eu sei que agora muita gente foi dizendo, mas era uma equipa de Liga 3 no play-off. Eu, quando entro, disse às pessoas que podia acontecer nós conseguirmos a manutenção no play-off. E se calhar era o mais provável. Se nós olharmos àquilo que eram os... Eu vou contar um pouquinho aquilo que eu pensei. Olhei para o plantel, acreditei nos jogadores. Era possível concretizar o que concretizámos e não me enganei. Depois, sabia que tinham vindo de um resultado negativo com o Portimonense que nos deixou um dos uma meta ali muito importante, competidores mais acima. Difícil de caçar. Penso que era o Leixões, também estava numa posição, mas... Tinha ali quase 2 jogos e também deu uma porque sacada. tinha um plantel na realidade extenso e de qualidade, com jogadores experientes, também não acreditava. Os factos dizem que o Porto B e o Benfica B normalmente conseguem nos últimos jogos um passo de mágica. Quando estão nos últimos jogos a ter que decidir isto, por norma conseguem. Conseguem. Ou ao contrário, decidem logo muito no início e depois, muito bem, fazem a gestão que eles entenderem. E eu sabia que, ora bem, o que é que sobra? Sobra aqui o play-off. Eu disse isto às pessoas. E no play-off, eu vivi alguns na segunda divisão B, play-offs de subida. Portanto, eu também estive na posição do Belenenses. Não assim desta forma, mas que era diferente, e portanto eu sabia que depois era uma eliminatória, como se fosse na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, e portanto teríamos que ser mais forte que o nosso adversário. O que é que aqui, por vezes, eu acho que as pessoas não têm noção? Primeiro, as equipas que estão a lutar para subir na Liga 3, por vezes, não é que os orçamentos ganhem jogos, mas já têm orçamentos tão altos ou às vezes maiores do que algumas equipas da segunda liga. Isso é uma. A segunda, portanto, por isso vão ter jogadores, muitos deles, de qualidade. Depois trazem, nos últimos jogos, uma tendência, normalmente, de vitória. Como está agora o quadro competitivo da Liga 3, é uma antecâmara do futebol profissional. E prepara muito bem estas equipas. Motivações. Claro. Muito mais motivações. Os estádios estão com muita gente, os jogadores já jogam jogos nesse nível, que são se calhar mais duros do que alguns jogos depois na Liga 2, que às vezes já não se discute nada, o estádio está vazio, nem os jogadores o querem jogar. E aqui não. E isso prepara muito essas equipas. O Belenenses não perdia um jogo mas aquela vitória fora da mesma acabar também motivou de certo modo um bocadinho as forças do Passos de Ferreira, porque foi, digamos, quase que a seringa dada no momento certo. Certíssimo. Nós sabíamos era que precisávamos de um momento desses positivo para fazer acreditar toda a gente. E por isso que eu mesmo durante o próprio jogo sentia que tudo aquilo que eu fosse fazendo em relação a que comunicava com a equipa, as substituições que ia fazendo, porque estávamos a ouvir o outro jogo, porque ainda havia aquela pequena hipótese do Oliveirense que se colocou ali em posição de poder também estar no play-off. E eu disse, não, nós temos que vencer o jogo. Mas nem é só por garantir o play-off. Nós temos que vencer o jogo para acreditar que a seguir vamos conseguir vencer mais jogos. Claro. Sejam eles quais forem. Claro. E contra quem for, não sabíamos. O que aconteceu foi isso. Ou seja, e essa foi uma vitória tremenda, dificílima, sob uma grande pressão, mas que nos permitiu acreditar, ok, agora sim, nós vamos ser capazes de defrontar uma boa equipa, que é da Liga 3, mas como eu disse já anteriormente, vem com muita motivação e não tem nada a perder. Não tem tanto a perder quanto uma equipa de Liga 2. E foi tremendo. E portanto eu sabia depois que na gestão dos 2 jogos teria que chegar ao fim com mais um gol do que o adversário. O facto de ter no contrato uma promessa de renovação caso se mantivesse, isso naquela altura serve de trampolim? Ou até se esquecem disso porque estão focados precisamente na manutenção? Sim, não é algo que... Como é que eu ia te explicar? Eu sei que por vezes muitos treinadores acabam por... Enfim, e devem ser premiados por atingirem objetivos. Eu acho que isso em todas as profissões... Se os jogadores são, não em todas as profissões. Claro. Por vezes há objetivos que são cumpridos, devem ser premiados por isso. Neste caso foi algo que porque assim, o desafio foi
que eu também pensei, e o Passos sendo uma equipa que eu já tinha um gosto e um carinho especial, eu não iria, obviamente, fazer 4 jogos para depois pensar em não dar continuidade. Claro. Eu sei que isto tem sido sempre muito difícil, mesmo atingindo sempre os objetivos que me tenho proposto, encontrar outro desafio, às vezes desafios com outro tipo de condições, e então tentei pensar, ok, olha, então vamos combinar. Se eu conseguir para o ano, deixem-me tentar preparar uma equipa de início. E portanto foi isso. E ter a oportunidade de construir uma equipa, desde a pré-época, dá-lhe mais responsabilidade, como é lógico, não é? Certo. Mas sabendo que as condições de contratações são tão parcas neste momento, e o plantel tem ainda jogadores que se calhar que nem fazem parte dos seus planos iniciais, mas estão lá. Não interessa estarmos aqui a falar em nomes, não é isso que interessa. Mas este plantel que o treinador tem neste momento não é... está longe de ser o desejado, como é lógico, mas esta situação do Passos Ferreira dá-lhe mais responsabilidade, mas também motiva, de certo modo. Bom, posto o play-off, né, eu avisei disso, porque aquilo foi tremendo, eu estava extremamente desgastado na altura, um pouco de tempo, mas foi tremendo. Valeu por 2 épocas. Valeu por muitos anos. E aquilo tirou-me algumas noites, confesso. Houve ali momentos bem difíceis em termos de depressão, por tudo o que falámos. Eu agora tinha 2 caminhos. E eu acho que é do domínio público o momento que o clube está a viver. É talvez o momento que eu me recordo de vida mais difícil que o Passos está a atravessar. Que eu me lembro é. Pronto, você também com bastante conhecimento que tem, eu acho que sim. Certeza. Eu tinha 2 caminhos. Ou apertava a mão e fugia, ou fazia o que sempre fiz. Que foi aceitar os desafios, procurar, mesmo na adversidade, mesmo com as dificuldades, tentar encontrar e focar mais nas soluções do que nos problemas. E agora eu estou à procura de ser muito mais solução do que problema. Na constituição da equipa é possível encontrar e renovar alguns lugares na equipa, mesmo com um orçamento... Possível é, mas é complicado. É muito complicado, mas eu penso que seja possível. Ao mesmo tempo isso tem que nos levar para uma transcendência tal que nos permita depois ser competitivos em cada jogo, encarar cada momento da melhor forma possível. E, portanto, como eu digo, tinha 2 caminhos. E eu, como normalmente acredito no trabalho que nós possamos desenvolver, e já o fizemos noutros sítios aqui não foge à regra. Agora, tenho consciência, eu, pelo menos, de toda a dificuldade. Espero que as pessoas todas tenham consciência do momento. O que eu mais gostava, e quase fazendo um apelo, sei que não sempre é fácil, mas que o estádio tivesse sempre como esteve naquele dia com o Belenenses. As pessoas não imaginam o quanto o adepto pode ser importante. E quando o jogador se sente. No apoio à equipa. É determinante. O Passos, neste momento, está a precisar do estádio cheio como esteve naquele dia, todos para apoiar, mesmo quando às vezes falha um passe, mesmo quando às vezes não corre tão bem, mesmo quando... porque está mesmo a precisar disso neste preciso momento. Mas jogar um sábado às 11 da manhã para a primeira jornada não ajuda nada. Isso aí já são questões da Liga. Eu, se tivesse que ser à meia-noite, às 3 da manhã, eu lá estaria para jogar. Sim, mas para ter adeptos às 11 da manhã, numa altura destas... Mas eu penso que hoje em dia nós seguimos muito aquilo que são as obrigações da televisão. Sim, a televisão também é aqui um fator que ajuda bastante e neste momento é importante. Os clubes. E eu acho que, enfim, pronto, é verdade, é às 11 da manhã de um sábado, nós lá estaremos para jogar. Aqui há muitos hábitos de trabalho ao sábado de manhã, isso, por isso falo, eu sei, se fosse tarde, se calhar já não punha esta... Certíssimo. Mister, estou a ser surpreendido, eu não tenho acompanhado como é costume as pré-épocas, mas estou a ser surpreendido com uma estratégia de jogar com 3 centrais. É esse o seu sistema de jogo preferido?
porque na época passada acabou a jogar com 4 defesas, não é? Ou é com o plantel que tem que estar a fazer isto, ou está à espera dos jogadores para mudar esses. Quer dizer, agora com certeza que vai começar a jogar com 3 centrais, porque fez a pré-época toda com 3 centrais, deduzo eu, não é? Mas isto é para continuar, ou está à espera ainda de um ou outro elemento que possa transformar esta estratégia? Ou é o seu plano preferido? Não, bem, pelo menos nós já temos um trajeto enquanto equipa técnica longo. Naturalmente temos uma estrutura, digamos assim, inicial, e porque o jogo evoluiu de tal ordem que que hoje é um pouco difícil nós, ou seja, existe um ponto estrutural inicial, mas depois todas as dinâmicas que o jogo vai tendo e que os treinadores criam e que querem criar para a sua própria equipa, muitas vezes em função das características dos jogadores que temos, nós procuramos ir criando alguma variabilidade nesse sentido. Ou seja, com isto eu quero dizer que ir ao encontro das características dos jogadores que temos significa que provavelmente possamos não ter tido a capacidade de ter ido buscar aos jogadores com algumas características que nos possam permitir jogar, imagino, uma linha de 4, ou uma linha de 5, ou com meio campo a 3, ou com 2 avançados, ou com... Isto depois depende, ou com 2 extremos abertos e um ponto. E, portanto, eu acho que isto depois depende muito das características. Eu tenho a capacidade, e tenho que ter a capacidade de, seja com uma linha de 3, ou de 5, ou de 4, ou com 3 avançados, ou 2, ou 3 médios, ou 2, eu tenho que ter a capacidade de criar dinâmicas, variabilidade no nosso jogo, na organização possível de fazer frente a cada momento. Claro, nunca fugir daquilo que é o padrão da ideia que nós temos para os 4 momentos do jogo, mas tendo em conta aquilo que me está agora a dizer, também não queria abrir excessivamente o jogo, não é que seja por aí além, mas... As pessoas de Vizela não vão... Não, aqui a questão é que por vezes podemos estar a 3, outras vezes podemos estar a 4. Depende das características, do tamanho do adversário, depende de cada momento. O mais importante é que sejamos capazes de, em cada jogo, nos defendermos ao máximo de onde nós sentimos que o adversário é bom e ir à procura de encontrar algumas fraquezas para tentar aí picar e tentar aí... Costuma-se dizer que uma equipa é construída de trás para a frente. Às vezes isso quer dizer muito pouco, mas pronto. O que eu notei nos jogos todos de preparação é que o Paços Ferreira sofreu muito poucos golos. É essa consistência defensiva que está a surtir efeito com esta estratégia? Sim. Nós temos, claro, nós temos por princípio querer no início, sinceramente, consolidar a equipa no processo defensivo. E é verdade que, para além de não termos sofrido muitos golos, na verdade também não temos concedido assim tantas ocasiões o que nos agrada. No entanto, depois isto é como a história da manta, não é? Nós também temos que ser capazes de ferir o adversário. Estamos ainda, pronto, num processo de entrada de alguns jogadores, na verdade. Poderão ainda vir outros, portanto, abertamente digo, porque disse isto aos jogadores e eu digo isto sempre pela verdade para todos, o grupo ainda não está fechado, desde possíveis saídas ou entradas. Também tem que haver saídas, exatamente. Isso, exatamente. Então, eu neste momento vamos entrar em competição ainda num processo aqui de construção da equipa. De construção da equipa. Queremos muito que os resultados aconteçam, mas temos a noção, pelo menos eu enquanto treinador, que tendo em conta toda a dificuldade que é conhecida, que é do domínio público, a equipa vai ter que se apresentar competitiva, mas ainda estamos longe daquilo que eu prevejo que a equipa vai estar daqui a 2, 3 meses. Todos os clubes vivem muito da bola bater no poste e entrar ou bater no poste e sair. Até as crises financeiras. Se calhar se Paços Ferreira tivesse feito boas épocas, não estava com a crise financeira que está neste momento. Houve realmente erros de scouting desportivos nos últimos anos, é assumido, todas as pessoas em Paços Ferreira sabem, os treinadores que cá passaram sabem, o treinador atual também sabe. Houve erros de scouting mal feitos. Não sei se por influência, ou melhor, sei se calhar muitas vezes por influência de empresários, muitas vezes por más influências, outras não, mas o futebol também é assim mesmo, quando os clubes precisam, ficam um bocado dependentes dos empresários. As contratações efetuadas até o momento foram todas previamente analisadas pela equipa técnica e com o seu aconselhamento? Sim.
Todas. Todas. Porque isso parece que não, mas é um bocadinho de mudança de paradigma. Porque tivemos muitos jogadores em Paços de Ferreira nos últimos anos que o empresário falava com alguém, vinha o jogador, o treinador quase não o conhecia e depois tinha que o explorar. E muitas vezes tem esse desagrado. É importante, numa fase de reconstrução do plantel, como está a ser feita, porque é uma reconstrução, quer queiramos, quer não, embora continuem os jogadores, há aqui uma grande reconstrução, esse elemento ser quase todos vistos à lupa. Porque não há dinheiro para contratações, tem que ser buscar jogadores baratos, e para buscar os jogadores baratos a pouco dinheiro tem que realmente conhecer bastante os jogadores. Não é? Eu lembro agora do Fernandinho, do Nova Iguaçu. Tem que saber quem é o Fernandinho. Eu não conheço, mas tem que saber minimamente quem é o Fernandinho. Eu, por acaso, já tive algumas informações do Brasil sobre o jogador, mas tem que conhecer o Fernandinho para ir buscar o jogador ao Nova Iguaçu, não é? Digo esse que poderia dizer outros. Portanto, sim, não. houve realmente um acompanhamento sério sobre isto? Sim, aquilo que está para trás não me diz respeito. Não, fui eu que falei. Portanto, foi o que foi. São factos. Na verdade, hoje em dia, se noutros tempos havia outro tipo de condições, eventualmente financeiras, desportivas, é mais fácil atrair alguns jogadores quando se está na primeira liga do que na segunda. Claro. É mais fácil atrair alguns jogadores quando se tem um orçamento bem diferente. Eu posso dizer, não tenho problema de o fazer, o mercado na segunda liga foi qualquer coisa que eu nunca tinha visto. Ou seja, nós não conseguimos competir com ninguém, na verdade. Não posso mentir que houve alguns jogadores que nós contactámos que... Olha, 3 ou 4 mil e dão 10 ou 12, não é? Ou 20. Não vou referir valores, pois. Mas na verdade... Sim, mas eu estou a falar só a nível comparativo, isso, não é? Mas é uma boa comparação. Nível comparativo. E, portanto, e para nós... Não se pode concorrer. Impossível. Com isto, o que eu quero é que a equipa, apesar disto tudo, vá para dentro do campo e se apresente de forma séria, competitiva, que no fim nós possamos orgulhar de cada um deles, que independentemente de entrarmos em cada jogo, vamos querer disputá-lo. Agora, temos de ter a noção de que se calhar este ano, ao contrário do que acontecia noutros eventualmente, temos que saber festejar cada pontinho, temos que saber festejar muito bem cada vitória, temos que ter a paciência necessária para com a equipa, temos que não querer voltar a repetir o dia 1 de junho de 2025 e queremos tentar chegar o mais depressa possível aos 40 pontos. E, portanto, isto para mim é são, que é claro, são os objetivos. E que no fim, em maio, depois nós possamos ser cobrados por isso. Ou seja, nós estamos a trabalhar muitas horas dedicadas àquilo que é o Passos atualmente. Estamos a tentar, porque erros de casting todos podem ter, nós estamos a tentar errar o menos sempre erros de casting, certo, todos como têm. Mas ter consciência daquilo que estamos a fazer de forma a tentar errar o menos possível. Claro que depois são estudados de forma minuciosa uma série de jogadores, outros eventualmente poderiam ter vindo, mas nós também percebemos rapidamente que estava fora do alcance daquilo que nós éramos capazes de fazer. No entanto, eu acredito muito nestes jogadores que estão connosco, acredito mesmo muito naquilo que eles podem vir a fazer ao longo do campeonato, e isso é que me deixa aqui uma grande esperança para aquilo que é o trabalho. Se tivesse visto o treino de hoje, como eu vi, ficaríamos com esperança, independentemente de saber que, por exemplo, vamos ter um início de campeonato tremendamente difícil. Já lá iria, porque tem mais para o fim, mas já lá iria. Mas uma coisa curiosa, o trabalho de treinador, na minha opinião, pessoal, o trabalho de treinador vai ser muito exigido nesta época, porque eu estou a notar algumas contratações de jogadores que têm qualidade comprovada, mas que tiveram um arrefecimento na sua carreira e que estão a relançar a carreira. Ora, para relançar o Francisco, como agora o Leandro Dias, os outros que vêm de sub-23, portanto, digamos que há aqui muito trabalho de treinador para explorar as melhores valias desses jogadores. Não são jogadores que vêm feitos, são jogadores que já mostraram qualidade, mas que querem relançar. Isso é muito trabalho de treinador, de equipa técnica. Sim, nós tentámos aqui ter presente dentro da dificuldade do campeonato, dentro das dificuldades, portanto, financeiras que o clube atravessa, dentro de um leque de jogadores que nós sentíamos que éramos capazes de chegar, identificar
naturalmente, como diria o professor Frade, primeiro tem que ser bom jogador. Depois, se for alto, pequeno, etc. Tentar identificar a qualidade no jogador. Depois, tentar aportar a uma equipa que nós sentimos com a saída do Antunes, com a saída do Rui Fonte, com a saída do Welton, com a saída do Ferreira, com a saída do Marcos Paulo. Saíram uma série de jogadores que nos deram muito, fundamentalmente na experiência. E nós tentámos aportar dentro daquilo que era a nossa capacidade de jogadores que nos pudessem ajudar e aportar e agarrar de alguma forma um grupo de jovens jogadores que muitos deles têm talento, mas que precisam, é quase como de um pai, de um filho que precisa de um pai. Ou seja, alguém que muitas vezes dê uma boa orientação, que dê um bom puxão de orelhas. E as pessoas vêm também com uma motivação extra, que é eles próprios quererem também dar o tal salto, que também os motiva, não é? Certo, e portanto nós temos alguns jogadores que vieram, falou do Chico Ramos, falou do Tiago Ferreira. O Leandro é mais jovem, é um jovem jogador que nós podemos e acreditamos que tem margem de crescimento. Mas fundamentalmente o Marafona ainda se encontra connosco e portanto são assim alguns jogadores com um perfil de maior experiência que ao longo do campeonato eu sei que vão ser importantes dentro do próprio grupo e é provável que queiramos também mais um ou outro jogador com esse perfil para nos poder dar esse conforto, porque se formos com uma equipa demasiado jovem pode acontecer, claro, como muitas equipas B e analisando o plantel, sem querer agora falar de mais experiente ou menos experiente, que posições é que precisa neste momento para ficar com o plantel equilibrado? Quais são as posições ainda que precisava de colocar um jogador, não interessa quem, mas colocar um jogador para ter o plantel equilibrado? Ora bem, ponta, se calhar, não é? Sim, nós neste momento temos a base do plantel praticamente não está fechado, como eu disse há pouco, mas temos uma boa base ali montada que vamos... Dá para fazer um 11 agradável. Sim, não, vai ser agradável, tenho a certeza, e os que vão entrar também vão ter que dar resposta. Nós estamos a acreditar muito em todos, temos que ser positivos sempre. Eu não fujo dessas questões, mesmo que depois os jogos, os adversários que vão ter, nos vão criar muitas dificuldades e mesmo que num ou outro momento as coisas não estejam conforme nós queremos, nós vamos continuar a lutar, porque este momento ao Passos pede isso, pede entrega, pede trabalho, pede dedicação e sermos teimosos naquilo que estamos a fazer, acreditar sempre Está a querer fugir à questão e eu vou-lhe fazer a questão assim, mais concreta. Um ponto, um extremo, um guarda-redes e um central, por exemplo? Não, nós agora pronto, nós temos aqui ainda, porque depende muito daquilo que o mercado nos possa oferecer, digamos, tendo em conta aqui, enfim, 2, 3 posições, mas eu posso guarda-redes é preciso. Posso dizer que um avançado, eventualmente mais um defesa central poderão estar para chegar. O treinador gostaria que já tivessem chegado há mais tempo. Claro. Há outros jogadores que chegaram esta semana, tivemos jogadores a chegar na semana anterior, houve outros a chegar há 15 dias. Outros que já tinham chegado e que não tinham concluído o contrato. E que ainda não tinham... O Leandro Dias, por exemplo, já estava a treinar isso agora que foi... Sim, teve 2 dias e agora é que foi exatamente apresentado. Houve outros casos assim também que isso foi a política do clube. Sim, claro. Da apresentação de cada jogador. Guarda-redes, que estão sendo tem 2. E portanto vamos ter que, sim, neste momento estamos também com não falou no extremo, precisa de um extremo, não? Com necessidade de... Nós provavelmente também virá um jogador para essa posição. Sim. Agora, no calendário, realmente o calendário também não foi muito amigo, porque uma equipa que está a ser estruturada, que precisa de tempo para trabalhar muito todas as dinâmicas, todas as soluções, e calhar logo nos primeiros 3 jogos, 3 candidatos assumidos à subida, Vizela, Viseu e Leiria, complica, ou pode até ser um fator motivacional para o campeonato? Claro que só pode com bons resultados. Sim, óbvio. Nós sabemos que, enfim, no fundo temos que defrontar todos. Essa é uma, e neste campeonato que é uma lógica, sabe o que é que vai acontecer. Porque depois
Eu o ano passado fui dizendo, porque como o Felgueiras foi aquela equipa que tinha subido e que ninguém conhecia muito bem, alguns jogadores, e a fechar, ou melhor, a contratar uma série de jogadores de Liga 3 com olho e a formar um bom grupo. Todos, scouting. Claro, mas todos achavam que iam ganhar ao Felgueiras e no final do dia, se calhar não era bem assim. E isso foi uma evidência. E, portanto, não é de todo sabido quando às vezes... Hoje em dia não há um jogo fácil. Não vai haver um jogo fácil. Este é provavelmente o campeonato da segunda liga mais difícil de sempre. Eu sei o que é que estou a dizer porque o mercado está completamente louco. Está completamente louco. Vai ser o mais difícil de sempre porque temos provavelmente 10 equipas com um investimento claro, muito grande, como eu nunca vi. A entrada das SADs, na verdade, promove isto, e ainda bem, porque eu acho que com mais capacidade financeira... éramos a seguir. É isso, pronto. E, portanto, para mim isso vai ser... Ou seja, é estar a entrar com tantas dificuldades, a reconstruir uma equipa, com jogadores a chegar agora... Num campeonato tão competitivo, quase dos primeiros 6 para cima. Vai ser brutal. E eu estou a olhar aqui, não vou pôr nomes, mas há 9, 10 equipas que já se posicionaram como grandes candidatos a subir. Depois nós sabemos sempre da qualidade das equipas B, que é sempre muito complicado jogar com os miúdos. São diferentes e jogam muita bola. Tanto pode correr bem, mas também se pode a correr bem, levar 3 ou 4 às vezes Como aconteceu com o Benfica aqui no ano passado. É sempre difícil. E pronto, e depois há uma série de equipas que ainda não sabemos muito bem como é que elas se vão posicionar. Sim, mas calendário mais fácil seria talvez mais agradável para... Certo, é? Óbvio, porque nós temos noção da dificuldade, do grau de dificuldade, e temos observado as equipas, aquilo que têm sido os jogadores que têm chegado, a qualidade do seu futebol, grupos que estão fechados há mais tempo, e isso é uma vantagem. Agora, eu não me vou agarrar a nada. Estou aqui, já fui dizendo uma série com relação aos objetivos, com relação à dificuldade do campeonato, com relação àquilo que é a reconstrução de uma equipa com todas as nossas dificuldades, e este poderá ser um dos anos mais difíceis que o Passos vai ter nesta liga, e vai ser preciso a ajuda de todos, o apoio de todos e a entrega e o trabalho de toda a gente no seu máximo. 2 perguntas finais. A primeira é assim, o clube realmente passa por um momento, um processo de grande